E estou de volta para explicar as dúvidas que restaram do vídeo anterior. Vamos detalhar mais alguns assuntos da primeira versão, outros inéditos, e tentar teorizar sobre os muitos mistérios que orbitam essa história burocrática sobre fugir de imagens malignas. Com isso, sejam bem-vindos novamente a Lore de Evade em Detalhes, parte 2. O Jard é o protagonista do Evade como um todo, e a razão disso é bem simples. Ele representa os jogadores. Sua história começa com uma dívida em gastos no estudo universitário, uma coisa agravada pelo curso irrelevante escolhido para sua carreira profissional. Encaixando perfeitamente nos ideais da Elysium, Jard aceitou prestar serviços para a empresa. Serviços esses que ficaram cada vez mais estranhos, difíceis e perigosos. É de se esperar que ele falhasse ou pedisse as contas. Mas não, Jard, com sua experiência em pichação e exploração urbana, acabou se encaixando perfeitamente nesse cargo, até mesmo se tornando um oficial. Ou seja, ele chegou a guiar grupos de caminhantes pelos mundos alternativos, uma espécie de capitão. Vendo dessa forma, a lore não oficial desse personagem parece até inspiradora. É quase uma lição de moral sobre superar toda e qualquer dificuldade, mesmo que isso seja por uma mega corporação maligna. Exceto que não é bem assim. Apesar de ser um ótimo profissional que equilibra eficientemente trabalho e estudo, Jard é secretamente um ladrão. Documentos sobre ele e algumas evidências no jogo indicam que, de alguma forma, ele rouba invenções da Elysium, depois as vende para um outro personagem que, por fim, fornece para nós. Imagino que você já saiba quem, porém vamos deixar ele para depois. Podemos concluir que o Jard é bastante controverso com as suas atitudes e moralmente bem próximo da Elysium, mas existem algumas coisas ainda mais interessantes que eu não comentei anteriormente. Os rebeldes também, supostamente, atacam e roubam coisas da Elysium. Embora qualquer relação entre ele e essa facção seja mero debate, não é impossível que eles estejam cooperando de alguma forma. Afinal, isso seria ainda mais dinheiro no bolso dele, né? Conforme dito no episódio 1 desse remake, a Elysium é quem está por trás de todos os auxílios à venda na loja de equipamentos. Porém, se você prestou atenção na descrição do Jard, você percebeu que nós não devíamos ter acesso a essas coisas. Então agradeça a ele e ao personagem chamado Galf, que recebe e revende essas coisas todas para os jogadores. Talvez, mesmo jogando bastante o Evade, você nunca tenha visto o Galf. É só prestar atenção na cena de fundo do mercadinho e lá estará ele. Enfim, quem realmente é esse cara? Bom, ele é simplesmente o personagem mais brasileiro que existe nesse jogo, sendo um homem de família que trabalha incansavelmente com varejo para sustentar a si próprio e seus entes queridos, além de ser viciado em fumar. Sinceramente, eu posso até ter descrito alguém que você conhece no seu entorno. Resumidamente, ele é um negociador que fica entre o Jard e os seus clientes. Clientes é algo que os documentos definem de maneira bastante vaga. Isso pode significar somente os players, assim como possivelmente abrange outras pessoas, empresas e até facções. Logo, apesar de Galf ser descrito como apenas revendendo contrabando do Jard para trabalhadores da Elysium, quem é que sabe até onde suas operações realmente vão? A Dra. Rose foi praticamente uma menção honrosa na versão original desse vídeo, então que tal falarmos melhor sobre essa personagem tão intrigante? Essa é uma mulher bem poderosa na lore de Evade, tendo em vista que ela comanda todos os esforços de pesquisa e desenvolvimento da Elysium. Seu currículo é recheado de formações: engenharia mecânica e de software, criação, manutenção das tecnologias interdimensionais e, acima de tudo, coordenadora de estudos com anomalias, Nextbots, alegadamente. É ela, uma peça
peça-chave nessa empresa, com know-how e conhecimento nem um pouco dispensáveis. Levando tudo isso em conta, acho que seria meio inconveniente dizer que ela está desaparecida, né? Mas sim, durante uma operação em que ela deveria recuperar materiais exóticos de um viajante interdimensional da Elysium, eles foram pegos de surpresa por um ataque dos rebeldes. A doutora foi vista pela última vez resistindo contra a facção inimiga, desaparecendo logo em seguida. Mas, cá entre nós, toda essa operação me soou muito coordenada. Quando eu disse viajante interdimensional, eu realmente quis dizer o Jard. As referências apontam que se trata dele. Daí você junta isso com os rebeldes e essa figura importantíssima da empresa que eles odeiam em uma operação super específica e presumidamente confidencial, fica um pouco suspeito, né? Tudo que sabemos com certeza é de que a Rose sumiu. Porém, se os rebeldes pegaram todo mundo de surpresa, se o Jard deu uma de X9, ou até se a Rose planejou isso e o sequestro foi totalmente forjado, não há confirmação. Mas pense, se alguém assim tão sabido sobre Elysium e suas tramóias agora está contra a corporação, as coisas ficam bem mais difíceis, né? E mesmo que ela tenha fugido sozinha, ainda assim é um problema para a empresa. Existem realmente muitas possibilidades quanto à Dra. Rose e seu paradeiro. Contudo, vale notar que é tudo especulativo. Nem mesmo se ela vai existir ou não nessa história é algo confirmado ainda. As referências desse vídeo dizem ainda menos sobre o Bobo do que as originais. De qualquer forma, ainda podemos descrevê-lo como um cara estranho presente em todos os mapas do jogo, sempre sorridente. Mas será que isso é mesmo um diferencial? Todos os personagens do Evade estão sempre sorrindo. Seria possível descartar a insanidade que ele aparenta ter se não fosse pelo fato de que pesquisadores da Elysium estão estudando ele. Quadros no mapa o associam com tartarugas e o Angry Munch. Talvez signifique que a personalidade dele é instável, oscilando drasticamente entre alegria inocente e fúria descontrolada. É algo bem plausível considerando que ele aparece como inimigo dos caminhantes, apesar de também trabalhar para Elysium, inclusive ao lado do Jard. Portanto, como se explica essa figura tão peculiar dentro da história do Evade? Ao entender que ele pode viajar entre dimensões, é potencialmente bipolar e extremamente poderoso, trabalha com o Jard e conta com seu próprio escritório dentro da corporação, ou ele é um funcionário que não bate muito bem das ideias, ou ele é uma espécie de anomalia cooperando com a empresa. Seja lá qual for a particularidade dele, eu acho justo pensar que tem alguma coisa a ver com os Nextbots. São eles as únicas entidades realmente bizonhas desse jogo. Os Nextbots são um elefante na sala que eu acabei não comentando na versão original. Nem tanto porque esqueci, mas porque não há informação evidente sobre a posição deles na lore. Mesmo assim, eu decidi tirar leite de pedras em tentar encontrar algo. No Evade, existem os ovos encontrados no mapa Elysium Base, que em conjunto com o Elysium Laboratory são associados a uma anomalia chamada Elgat e também aos aliens embalsamados. Embora essa suposição minha não seja referenciada no jogo, até onde pesquisei, essa pode ser a origem dos Nextbots. Isso explicaria a situação deles como estranhezas a serem estudadas e, interessantemente, os conecta a ISC. Essa ideia leva a uma suposição ainda mais interessante do que uma cooperação entre a facção alienígena com a Elysium, a de que esses dois aglomerados, na verdade, estão competindo entre si pelo domínio do metaverso. Outra possibilidade é a de que os Nextbots sejam, secretamente, criações da Elysium sendo testadas em seus próprios funcionários. Os motivos podem ser os mais diversos, quem sabe, como possível arma de guerra contra facções, ou pior. Sendo verdade, poderia explicar a insurgência dos rebeldes
e a traição em potencial da Doutora Rose, como uma espécie de choque diante dessa revelação que os levou a tentar destruir a empresa. Imaginando algo ainda mais perturbado, e se os Nextbots são um tipo de defesa natural do metaverso, tentando se proteger contra o imperialismo da Elysium ou da Elysium em conjunto com a ESC. É realmente uma ideia maluca, só que pensando bem, os Nextbots são igualmente abstratos, né? Então essa teoria pode fazer algum sentido se considerarmos que o universo de Evade é tipo uma simulação e essas imagens sanguinárias a sua forma doentia de restabelecer o equilíbrio. Agora sim, isso foi tudo que eu tinha para falar sobre a lore do Evade. Espero que eu tenha satisfeito sua curiosidade, se não estimulei ela ainda mais. Desse jeito, fica completa a nossa celebração de 100 inscritos, mas esse não será o meu último vídeo sobre Evade. Eu estou com mais algumas ideias para esse jogo, explorando assuntos diferenciados, e eu acho que vocês vão adorar. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e gostou mais do que isso, você também pode me apoiar passando no grupo SDX Clothing, onde talvez haja algo no seu estilo. Quer saber ainda mais sobre Evade? Assista meu vídeo onde explico toda a origem dos Nextbots. Docs.